Primeira dela? Não, perdão. Pode pôr. Vai aquela parte do escopo. Não, então tá. Periódicos e acesso à base de dados. Mais de 500 salas de aula e 250 laboratórios. Corpo docente composto por mais de 1.000 professores, sendo que mais de 75% desses professores com titulação estricto sensu de mestrado e doutorado. E também contamos com o apoio de mais de 1.000 funcionários administrativos e uma estação de rádio e TV. A Univale tem a missão de produzir e socializar o conhecimento pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão, estabelecendo parcerias solidárias com a comunidade, em busca de soluções coletivas para problemas locais e globais, visando a formação do cidadão crítico e ético. O curso de Direito da Univale, do campus de Balneário Camboriú, tem como objetivo formar bacharéis em Direito com perfil técnico, jurídico, generalista, humanista e ético, para o exercício das diferentes atividades da área jurídica, comprometidos com o ideal de justiça, com o processo de transformação da ordem sociopolítica e com os métodos adequados para a solução dos conflitos, sempre respeitando os preceitos do Estado Democrático de Direito. Nesses termos, vamos convidar as autoridades aqui presentes para comporem a mesa deste evento. Convido para subir aqui o professor Dr. Clóvis de Magni, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da Univale, com o conceito 6 em ambos os cursos. Convidamos também o professor Dr. Newton César Pilau, coordenador do curso de Direito da Univale da Convidamos também a professora Patrícia Elias Vieira, responsável pelo Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da Univale de Balneário Camboriú. Convidamos também a professora, mestra e doutoranda Flávia Cristina Oliveira Santos, responsável pelo escritório de advocacia do nosso curso de Direito.
E agora chegada a hora de convidarmos para a composição da mesa os professores palestrantes da aula magna. Professor Sérgio Urquhart de Cadelatório. E a professora doutora Daniela Mesquita Wojciuk de Cadelatório. Convidamos também o presidente do Centro Acadêmico Rui Barbosa, Luiz Felipe Leite Toledo. Registramos e agradecemos a presença das autoridades aqui presentes, os professores, né? Pela ordem, professor João Emil, conhecido por todos, professor Walter Baldi, professor Merci, professor Mauro Criatura, professor Tony, professor Geraldo Medeiros e a minha querida professora Michele, que encontramos sempre. E a Flávia Gisele, que ela está nos visitando, retornando a casa. Muito bem-vinda. Professor Flávio Schlickmann, a professora Zélia Salto, a professora Denise Schmidt, a professora Marisa Schmidt, o professor José Leandro, o professor Silvio, da próxima vez sempre mais juntos, tá? Bom, o Rogério Ristoff, professora Lisiane, aceito mais redações premiadas. E, obviamente, nosso abraço a todos que não têm horário neste dia, mas que certamente acompanharão este evento depois pelos canais e pelas mídias sociais do nosso curso. Sugiro a todos que acompanhem para informações cotidianas. Dando sequência ao cerimonial, convidamos para a fala de abertura desta solenidade o professor Dr. Clóvis de Mar, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da Univale, com o conceito 6 nos cursos de doutorado e mestrado acadêmico. Ocupado ali. Quer falar? Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Afinal de contas, nós temos motivos para comemorar. Primeiro, nós será 11 de agosto, em 1827, em 11 de agosto, que saiu o decreto de criação do curso de Direito, do curso de Medicina, e por isso que nós temos o dia do advogado, que é hoje. Né? Então, nós que somos estudantes de Direito, somos homenageados no dia de hoje. E o segundo motivo é que hoje também é o dia do estudante. Né? Então, desde o Sérgio, que está aqui do meu lado, passando pela Daniela, todos nós somos estudantes. Né? A Flávia, não sei se vocês sabem, a gente você seleção do doutorado nosso agora, passou em primeiro lugar. E isso a gente deu também uma bolsa CRAS. Né? Então foi bem interessante. Queria agradecer a Flávia por ter confiado no nosso programa e estar passando conosco.
dizer assim que a Univale, ela está aqui em Balneário Camboriú desde 1999 com o curso de Direito, né? O curso de Direito foi criado em 1999, então nós estamos fazendo 27 anos esse ano com o curso de Direito aqui. No ano passado, em Itajaí, comemorou 60 anos e eu recebi no ano passado a incumbência do coordenador do curso, o Roberto Epifânio, uma função de escrever um livro sobre 60 anos do curso de Direito, dos cursos jurídicos em Itajaí. E saiu essa aula no final do ano passado. Eu vou deixar alguns exemplares aqui para que a comissão que possa fazer o sorteio com vocês dessa obra. E se vocês quiserem, peçam em Itajaí que o pessoal arruma mais algumas obras. Tá certo? E dizer assim que nós, da Univale, em termos de mestrado e doutorado, estamos esperando vocês, né? Termine a graduação, depois da graduação vem a especialização, se quiserem. Temos o mestrado, temos o doutorado, que hoje é reconhecido em nível internacional, com possibilidades de fazer dupla titulação nos Estados Unidos, Colômbia, Itália, Espanha, Portugal. Então nós temos uma variedade muito grande de participação no nível internacional e o nosso curso é muito bem reconhecido. A Univale é um curso reconhecido em nível internacional, assim como a própria graduação pode ser feita em dupla titulação. Isso vai dizer o quê? Algumas ideias que a Univale prega hoje, por exemplo, transnacionalidade. A palavra transnacionalidade, o direito transnacional, é uma ideia que nasceu na Univale em 2002. A ideia de sustentabilidade, a professora Denise está aqui e não vai me deixar mentir, ela fez o doutorado dela lá na Espanha, para fazer o quê? Para se especializar, juntamente com o professor Gabriel Ferrer, que foi quem trouxe para nós, no Brasil, vamos dizer assim, a discussão de direito e sustentabilidade. Então nós temos, nossa universidade, nossa Univale, nós temos um compromisso muito sério com a questão da sustentabilidade, com a questão da transnacionalidade e com o direito em si. Então, se nós voltarmos na história, aquilo que foi pensado lá em 1827, quando foi pensado em fazer direito, para quê? Para que nós não tivéssemos a necessidade de mandar as pessoas para estudarem na Europa, mas fazerem os cursos aqui. Né? Hoje nós fazemos o quê? Nós estamos recebendo alunos de fora, vem alunos da Colômbia, estamos recebendo alunos da Itália, da Espanha, que vêm fazer cursos aqui, assim como vocês provavelmente encontraram alguns colegas falando em outras línguas pelo próprio campus. Então é uma realidade que nós estamos vivendo num processo de globalização, inicialmente globalização, e essa globalização ela trouxe como reflexão a chamada transnacionalidade. E hoje se discute transnacionalidade, se discute o quê? O direito transnacional. É dessa forma que nós vamos pensar, independente de Trump ou não. Né? Eu dizia, há tempos atrás, escrevia há muito tempo atrás, assim, que não havia mais necessidade de nós ficarmos pensando em soberania, ficarmos pensando em nacionalidade de países, por quê? Porque a ideia qual que era? Que nós iríamos ter uma visão global, de mundo global, uma visão de posicionamento mundial, direitos humanos, direitos fundamentais. E aí nós temos algumas possibilidades de ver que isso pode ser revertido, como ideias, por exemplo, do Trump, né, que puxa um nacionalismo muito perigoso, que vai, como é assim, maquiado de democracia, mas com um autoritarismo muito sério, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. E nós temos que cuidar para não cairmos nessa mesma armadilha, né, que o livro lá sobre as democracias, como as democracias morrem, explica muito bem para nós. Então, assim, nós do direito temos um outro inimigo, entre aspas, que está surgindo, que se chama a inteligência artificial. Inimigo em que sentido? No sentido que nós não o conhecemos. Nós não o conhecemos, ele passa a ser um inimigo, por quê? Porque se nós vamos ver o constitucionalismo, quando ele sempre surge preocupando-se em controlar o poder. Foi controlar o poder do soberano, foi controlar o poder político do legislativo, executivo e judiciário, e hoje nós precisamos de um novo constitucionalismo
que venha regular ou cuidar desse poder, que é o poder das plataformas digitais. Por quê? Porque quando nós clicamos qualquer coisa no nosso celular, fazemos qualquer coisa no nosso celular, a intenção é muito simples. É captar qual é a nossa intenção, qual é o nosso sentimento, qual a nossa emoção, o que nós estamos sentindo naquele momento, para poder fazer o quê? Criar imagens semelhantes. Se vocês forem observar nas redes sociais, não existe infelicidade, não existe tristeza, não existe a nossa realidade. Tem um livrinho chamado O Atlas da Inteligência Artificial. Se vocês tiverem condições, não é muito caro, leiam esse livro. Né? Por uma questão muito simples. A ideia de quem controla as plataformas digitais é muito simples. Tudo o que é real precisa ser digitalizado. Essa é a ideia. Então, cuidado que nós temos que ter com isso. Então, isso é o que está acontecendo hoje. Então, nesse sentido, esse é o grande poder que nós temos que nos cuidar hoje com relação ao que nós estamos vivendo. Tá certo? Independentemente da inteligência artificial aparecer ou não, nós vamos usar, todos nós usamos, já uso há muito tempo, né? Já estudo isso de forma didática há 4 anos, meu pós-doutorado é nessa área de educação e inteligência artificial, mas nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo com ela. Né? Caso contrário, se vocês olharem no domingo, saiu uma reportagem, não me lembro qual foi o jornal nacional, dizendo uma coisa muito simples, uma pesquisa feita em 2022 a 2025 com estudantes que estavam concluindo o ensino secundário na China, já representa uma redução de 20% no nível de conhecimento. Por quê? Pessoal, hoje ninguém mais grava no telefone, que é coisa absurda, né? A gente nem mais consegue passar o próprio número do telefone, a gente já faz o quê? Já puxa o QR Code, a pessoa copia, coloca em cima do telefone. Então, nós não estamos gravando mais nada, nós estamos atrofiando a nossa memória. E esse é um grande problema na sociedade atual. Porque daqui a um tempo a gente só faz as coisas que foram pedidas ou mandadas, e o problema é qual que é? Quem vai pedir ou quem vai mandar? Né? Esse é o nosso grande cuidado. Então, pessoal, minha fala, até já se entendeu demais, mas eu gostaria de dizer o seguinte: leiam, estudem, né? Não precisa ser como meus professores na época do direito, o pessoal perguntava, o professor chegava na aula e dizia assim, ó, pessoal, perguntem qualquer artigo do Código de Processo Civil, se eu errar, né, eu dou 10 para vocês. E o pior é que nós ficávamos pedindo artigo tal, e ele respondia de cor tudo. Né? Hoje a gente mal e mal sabe pesquisar as coisas. Essa realidade eu vivi e vivo, né? Já de 36 anos no Univale, assim como o professor Mauro deve estar. O Mauro também é da minha época, de 1990, 36 anos de casa, eu acho que não tem mais ninguém mais antigo aqui. Né? Nós não somos velhos, tá? Nós não temos que ter mais experiência. Então, assim, dizer que nesse dia é muito importante que nós pensemos em democracia, pensemos em justiça, pensemos em igualdade, pensemos em políticas públicas, pensemos no social. Né? O que é o social? Se eu estiver bem e os outros estiverem bem, todos estaremos bem. Não adianta eu estar bem e os demais estarem não tão bem quanto eu. Tá certo? Muito obrigado. Um bom evento. Professor Clóvis, agradecemos imensamente a sua solicitude de vir até aqui, a par de todos os trabalhos e incumbências que a pós-graduação tem e um dia de chuva e com frio. Nosso muito obrigado por trazer esses 36 anos de experiência. Só que, bem, dando continuidade ao evento da noite, convidamos o início da palestra da nossa aula magna intitulada de Constitucionalismo Garantista e Democracia. Teremos de primeira mão
a palestra apresentada pela professora Daniela Mesquita Loitchuk, de Calematório. A professora Daniela tem seu currículo a graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição, atualmente denominada Universidade Franciscana, também em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Pós-graduação, lato sensu, em Fundamentos de Epistemologia pela Unisc, Santa Cruz do Sul. Mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, e pós-doutorado junto à Universidade Federal de Santa Catarina. Coordena o grupo de pesquisa Pluralismo e Direitos Humanos, Diálogos Culturais Transfronteiriços, e integra o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade. Integra a rede de pesquisa Comuns, Novos Direitos e Processos Democráticos Emancipatórios. Consultora ad hoc da CAPES e do CNPq. Editora da revista Cipos, editora adjunta da Revista de Teorias da Justiça, da Decisão e da Argumentação Jurídica do Comped, conselheira editorial das revistas Novos Estudos Jurídicos da Univale, Direito e Política da Univale, Revista Sequência da UFSC e Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal. Também da revista Iuris Poiesis, da revista Pensar da Unifor, da Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia da UERJ, da revista Diálogo e outras. Integrante do Conselho Científico da editora Mucuripe, do Ceará, consultora externa da Universidade Norte do Paraná e integrante do Cadastro Nacional e Internacional de Avaliadores do Comped. Tem experiência na área do direito, com ênfase em teoria política, filosofia do direito, história do direito e direitos humanos, atuando principalmente nos seguintes temas: historicidade do direito, teoria política constitucional, história do direito, democracia, cidadania, direitos humanos fundamentais, bens fundamentais, em especial a água, novo constitucionalismo latino-americano e dignidade da pessoa humana. Nesses termos, passo a palavra a seguir à professora Daniela para que apresente sua palestra. Professora Daniela. Muito obrigada, muito obrigada. Que coisa boa estar aqui, queria agradecer, cumprimentar, né? Eu estou me sentindo em casa, né? Muita gente que eu conheço foi meu aluno aqui na Univale, né? Há algum tempo, assim, muito bom estar aqui, eu estou me sentindo em casa mesmo. Eu queria começar incentivando vocês a seguir na iniciação científica e queria dizer que existe uma sequência de estudos e que é possível seguir estudando, fazer mestrado, fazer doutorado, e que coisa boa que a Univale cresceu e que vocês estão na casa certa para fazer isso. Eu dei aula na Univale de 2001 a 2010 e eu vi muita coisa aqui crescer, sabe? Tenho aqui ex-alunos, né? A Patrícia está aqui, foi minha aluna na graduação, no mestrado, né? Tem mais gente aqui, tá? Clóvis foi meu aluno. Tá. Nesses 10 anos, nós estivemos no Rio Grande do Sul, a gente foi chamado, convidado para trabalhar lá, irracional a um momento irracional, a um momento complexo, a como sair de uma situação convulsa, como se talvez até o próprio capitalismo e a ordem, né, o desenvolvimento, façam com que surja uma espécie de negação
e a gente continue a pensar que é possível um crescimento ilimitado. Isso não é verdade. Tem uma questão que eu sempre estou mencionando, que parece que é uma constante nas nossas sociedades. Ninguém quer falar sobre lixo. E quando a gente começa a pensar em todo o lixo que a gente produz e que destino está sendo dado a ele, é uma coisa que a gente não consegue dormir de noite. E se a gente pensa, inclusive, que as empresas que transportam lixo ganham em cima da quantidade de lixo que nós produzimos, a gente vê como o direito entra mal, porque devia ser o oposto. Elas deveriam ganhar se nós produzíssemos pouco. E, na verdade, essa regra está favorecendo empresas capitalistas do lixo e favorecendo que a gente continue a produzir cada vez mais e as indústrias a não se preocuparem com esse tema e fazer uma espécie de ligação. Não, vamos botar o lixo para baixo do tapete. Eu penso que as nossas faculdades de direito deveriam fazer uma visita no chão. Olha que coisa. E de repente isso deve ser uma tragédia. Porque, na verdade, isso é pornográfico, olhar o que a gente faz com isso. Então, como enfrentar todo esse dilema que envolve a questão climática de uma maneira democrática? Porque uma saída autoritária é óbvio. Essa saída autoritária ela vem até com a tragédia. Né? Saída autoritária, do decrescimento. Gente, eu estava comentando assim, a quantidade de gente que foi embora de Canoas, que veio morar aqui no litoral de Santa Catarina, ou que foi para outros lugares. Eu acho que 1/3 da população. Né? A gente foi vendo essas imigrações, e isso é uma coisa até do próprio capitalismo. Né? Não existe uma solução para o poder público e as pessoas vão buscando outras, vão buscando outros lugares para repetir esse processo, né? De não pensar. Né? Quantos de nós a gente que vem de até a próxima imagem é uma imagem do mundo rural. Eu adoro essa aqui, acho que isso aqui. É uma imagem chinesa, né, deles colhendo a louça. Mas eu trouxe pela beleza, mas eu queria falar para vocês o seguinte: quantos dos nossos antepassados eram agricultores? O Brasil, nos anos 60, ele era eminentemente rural. As transformações elas foram muito violentas. Né? E a gente precisa se dar conta de onde a gente veio, e a gente saiu desse mundo rural. Eu até botei uma imagem da Inglaterra no século XIX, mas não é isso. Mas era para passar a ideia do mundo industrial. Né? Será que foi isso? A verdade é que a maior parte das pessoas ela está morando nas cidades. E a quantidade de analfabetos que existiam e o tipo de educação que foi propiciada nesse período, a gente sabe, não foi o ideal, mas o brasileiro se educou, mas se educou muito para o consumo. Houve uma redistribuição da riqueza, mas desde que a gente continue comprando. Para que a gente compre televisões e troque televisão, e agora, depois da Copa do Mundo, aquele monte de televisão em liquidação, porque é isso que a sociedade precisa, que a gente ganhe dinheiro para poder comprar e aí gire a economia. Só que isso tudo está gerando essa situação de inviabilidade. E a saída antidemocrática, a saída autoritária, ela é óbvia. Então chega super
político e ele decide autoritariamente como resolver esses temas. Bom, então eu queria falar sobre isso. Na verdade, fazer pesquisa envolve muita leitura. Eu queria dizer para vocês que não foi feito com eu mesmo disse, né? Ainda não entrei nesse mundo, ainda gosto dessa maneira artesanal de trabalhar. E esses autores eu queria passar um pouco as ideias para vocês, né? Então, em primeiro lugar, é o seguinte: a democracia é uma consequência do capitalismo? Parece que sim. A história mostra que a democracia moderna cresce junto com o capitalismo, né? E aí, pensando esse entrelaçamento democracia e capitalismo, a gente pode pensar na luta competitiva das elites pelo poder. E aí esse autor que eu vou trabalhar, que é o Schumpeter, ele vai dizer que nunca são todas as pessoas que decidem, sempre é uma elite, e que um governo democrático é um governo que tem várias elites competindo pelo poder, né? E que é um governo autocrático quando nós temos só uma elite que pode resolver os problemas. Então, nesse sentido, até é muito belo ver o Clóvis assumindo o poder, porque éramos colegas, né? E, de repente, a gente se prepara para, digamos, assumir essa chefia, essa coordenação, essa centralização. Porque não pode ser que só um possa mandar, só um possa governar, né? É um pouco essa ideia que eu estou super feliz. Então, pensar essa ideia da luta competitiva das elites pelo poder, pensar as relações da política com o mercado, a separação entre público e privado. Será que isso ainda é uma separação no direito? A gente trabalha com isso, isso é público, isso é privado. Será que isso ainda é útil, né? Pensar a ideia de contrato e de negociações coletivas, né? Negociações comuns do mundo econômico. Aqui tem um momento. É preciso separar uma visão em que eu fotografo a realidade de uma visão em que se prega um novo mundo, o que se quer para esse mundo. Nesse sentido é que a gente vai passar depois a falar da teoria do professor Luiz de Ferreioli e, digamos, do conceito de democracia do Ferreioli, porque ele, nas pegadas do Bob, ele vai dizer: tudo bem, é preciso, mas agora é preciso voltar aos valores e aos ideais democráticos. Porque se a gente não tiver valor, se a gente não tiver ideal, pode ser que essa democracia acabe degringolando num estado nazista, né? Em que o nazismo, vocês sabem, que chega ao poder através da democracia. Como é que isso foi possível? A partir da teoria democrática do Ferreioli, não é possível. Não é possível alguém que queira quebrar as regras do jogo, jogar e dizer: eu quero estragar tudo isso. Eu quero acender o poder para acabar. Então, essas limitações, que às vezes até é difícil para a gente entender, esse poder que é dado ao judiciário, e nós do direito precisamos entender que o direito de hoje não é mais o direito do século XIX, que o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição, seja para o bem, seja para o mal, é ele que vai decidir em última instância. Alguém tem que decidir no meio de 220 milhões de pessoas. E essa decisão é uma decisão institucional que vai equilibrar no sentido de estabelecer uma paz social, uma resposta para o problema. Bom, essa fala tem duas partes. Primeiro, essas considerações sobre a democracia e o capitalismo. E segundo, falar sobre
esse modelo normativo de democracia que eu vou deixar com o Sérgio, que é a segunda parte que tem a ver com o constitucionalismo, né? Primeiro o seguinte, mas o que é o capitalismo? Eu acho que eu vou passar aqui, eu acho que nós temos aqui. Isso aqui está, inclusive, no dicionário do Bob. O verbete desse uso, ele vai dizer que 3 características. Primeiro, a propriedade privada dos meios de produção. Então, vocês vejam, não é a propriedade privada, na verdade, é a propriedade privada desses meios que produzem. E ela é uma ativação muito necessária para dar entrada ao trabalho assalariado. O capitalismo precisa lidar com o trabalho assalariado. Segundo, o sistema de mercado baseado na empresa e na iniciativa privada. Terceiro, racionalização dos meios de exploração das oportunidades de mercado com vistas ao lucro. E aqui a gente tem uma questão que isso aqui é Marx, e Marx vai mostrando como o capitalismo precisa sempre estar se redefinindo. Isso é uma coisa que a gente observa na própria tecnologia, como toda hora muda a tecnologia, toda hora muda o modelo de telefone, toda hora se oferece uma nova mercadoria. E, na verdade, isso é uma regra do capitalismo. Sempre precisar estar produzindo alguma coisa para vender alguma coisa nova. E o capitalismo precisa estar sempre se redefinindo. Até uma vez eu lembro que uma historiadora da economia ela falava assim, que era muito importante que quando um negócio estivesse tendo sucesso, por exemplo, um mercadinho estava dando bem, que quando chegasse no auge, se partisse para aumentar esse negócio. Então, nunca existe a ideia de diminuir o negócio, é sempre pensar mais. Nunca está bom só aquele trabalho, como era na Idade Média, um alfaiate que trabalhava sempre com aquilo. Não, se eu tenho uma fábrica de roupa, eu tenho que estar sempre pensando em aumentar. E é essa lógica que a crise ambiental obriga a pensar algo diferente, né? Hoje, as questões que se colocam dizem respeito a 2 temas: a relação democracia-capitalismo e o crescimento econômico infinito como indicador do desenvolvimento do progresso. A gente estava trabalhando até com autores quando foi pensar a crise da água, o problema da água, que falam na ideia de decrescimento e voltar ao padrão dos anos 1970, que é o que esses autores europeus estão falando, né? Agora, a questão é voltar de modo autoritário ou educando a população, né? Bom, essa autora norte-americana, a Ellen Wood, eu estou aqui pulando um pouco, eu posso deixar depois esse PowerPoint aí. Tem muita coisa num artigo meu e do Sérgio que saiu na revista de Passo Fundo, que era a revista que eu acho que ele está trabalhando, né? Que é sobre a questão da democracia. Isso é um início, né? Bom, essa questão da democracia real está inseparável do capitalismo. A questão é que antes, na Idade Média, a capacidade de extrair lucro dos produtores diretos iria depender de uma superioridade militar, religiosa, jurídica das classes dominantes. Então a gente fica vendo aquelas catedrais na Europa, fica vendo da onde que saiu todo aquele dinheiro, e na verdade sabe que aquilo foi exploração dos camponeses, tudo era preciso pagar para as igrejas, né? Pagar para os nobres, e isso é o feudalismo.
quando o capitalismo inicia, esse lucro passa a ser obtido através da economia, não mais através da religião nem da força militar. Então, essa talvez seja uma vantagem, né? Com o capitalismo, a extração da mais-valia passa a ser puramente econômica, puramente econômica. Aí bem. Estou sem relógio. Só que o capitalismo global precisa dos estados locais para funcionar. Isso é interessante, o fala. Apesar da gente falar em globalização, o capitalismo precisa que nós continuemos a viver em estados nacionais. Porque são esses estados nacionais que vão organizar a economia para eles poderem continuar lucrando. Isso é uma vantagem para a democracia. Apesar disso, capitalismo e democracia são opostos. Todas as sociedades capitalistas atribuíram à riqueza um acesso privilegiado ao poder. Vocês vejam, isso é uma constatação. Né? Hoje, as concepções dominantes da democracia tendem a substituir a ação política por cidadania passiva, a despolitizar a política. A verdade é que a burguesia concebeu a democracia liberal de modo a impedir que as maiorias pobres tomassem o poder, estabelecendo medidas como restrições ao sufrágio, primazia absoluta do direito da propriedade individual. Sistema político com múltiplas válvulas de segurança, repressão violenta das atividades políticas fora das instituições, corrupção dos políticos, legalização dos lobbies. E aí, quando a democracia não conseguia cumprir os objetivos da burguesia, havia sempre a possibilidade de se recorrer à ditadura, né? E aí os autores que eu trabalho falam de democracia radical, que essa democracia não se renda ao capitalismo, E aí, como o capitalismo domina através de outras formas de opressão, e se serve do colonialismo, do patriarcado, essa democracia radical precisa ser anticapitalista, anticolonial e antipatriarcal. Agora, tem uma questão que para mim demorou muito tempo para entender, que na verdade essa democracia radical precisa da democracia representativa também. A democracia representativa é só uma faceta. É preciso que a democracia siga sendo a representativa, mas que ela se extrai, inclusive, para o mundo privado, para a família. Isso a gente já vivencia, né? O que eram as famílias antigamente, que na verdade o pai decidia tudo. Hoje em dia, uma família democrática pressupõe que todos têm o direito de expor as suas opiniões e vão ter que receber explicações de por que eles precisam fazer uma coisa ou outra, né? Isso é então líderes. Na verdade, hoje a gente tem pessoas inteligentes e que tu não pode dizer que tu tem que fazer isso porque eu estou mandando. Tu tem que dizer que tu tem que fazer isso porque é muito difícil a minha situação como chefe de família, eu estou precisando, eu vou ter que explicar as razões. Isso não quer dizer que, no fundo, todos não sejam obrigados a seguir esse pai, né? Mas ele vai ter que se explicar. E isso é a democracia no âmbito familiar. E o Hobbes diz o seguinte:
apesar da ampliação do sufrágio, tem um mundo, uma esfera em que a democracia não evoluiu, que é a esfera das empresas. Nós, cada vez a gente escuta menos a menção, a hipótese de que os trabalhadores tenham espaço, tenham poder nas decisões das empresas, né? E é por isso que é tão importante apostar, seja na economia solidária, seja nas cooperativas, seja em formas de organização da própria sociedade, né? Aí, quando a gente pensa na questão da relação com o mercado, eu não quero passar muito o meu tempo, né? Aí a gente vê o seguinte: meados dos anos 80, o capitalismo se transforma em direção ao neoliberalismo. E aí passa a se submeter a essa lógica financeira. Como nessa transformação existe um enfrentamento com o estado de bem-estar, esse redespertar do liberalismo ameaça a própria democracia. O Bobbio diz, ele tem uma frase que eu gosto, que ele diz assim: a insídia é grave. É a própria prática da democracia que levou ao abandono do Estado mínimo. Porque ele diz tão claro: na medida em que só votava a burguesia, aquelas pessoas que sabiam ler e escrever, aqueles que tinham uma renda, essas pessoas pediam só para o Estado manter a propriedade. Na medida em que os trabalhadores passaram a votar, eles passaram a pedir saúde, educação, condições de vida, moradia, né? Então, os direitos sociais são uma consequência da ampliação do sufrágio. Aqui mais gente passou a votar, né? E hoje, o que o neoliberalismo prega é exatamente diminuir esse Estado, né? Antes, não se chegou a um Estado máximo, porque o Estado máximo é um Estado totalitário. O mercado político se sobrepõe ao econômico. Precisamos saber se a volta ao mercado econômico é possível sem comprometer o mercado político. É incrível como a gente está vivendo isso de uma maneira quase como uma vertigem. As novas formas de trabalho, a uberização, tudo isso, na verdade, a gente tem pouco domínio, vai se adaptando às novas transformações, né? Para Bobbio, o que o neoliberalismo coloca em discussão não é a relação genérica entre Estado e mercado, e sim a relação entre Estado democrático e mercado. Em luta se encontra um empreendedor econômico que visa o lucro e um empreendedor político que visa os votos. Eu estou assim tentando passar rápido agora, de certa maneira eu estou passando aqui esses slides para vocês verem que tem bastante leitura, né? Para chegar a essa. Aqui nesse ponto, eu queria falar para vocês desse autor que o Schumpeter, eu até comentei com vocês. Ele vai dizer que a democracia, na democracia, nem todos decidem, né? A doutrina político-jurídica dominante foi a da estatização do privado. Essa doutrina e o princípio da liberdade como autonomia levam a uma compreensão equivocada da complexidade das transformações sociais. E esse autor, que é um autor dos anos 50, que viveu toda aquela crise de 1929 do capitalismo, ele vai mostrar que, na verdade, a gente tem hoje uma ilusão
no sentido de que o governo seja o governo do povo, né? A sociedade política torna-se um artifício, um projeto a ser construído e reconstruído continuamente. E aí tem um conceito que é o conceito de sociedades poliárquicas, isso é do Robert Dahl, que são democráticas e capitalistas. Grande parte das decisões coletivas, elas são tomadas através de negociações que culminam em acordos. Então, vocês vejam que tudo isso é oriundo da economia. Acordo, negociação. Partindo dessa hipótese, a sociedade política torna-se um artifício, um projeto a ser construído e reconstruído continuamente, um projeto jamais definitivo, a ser submetido a contínua revisão. A atualidade do tema contratualista depende também do fato de que as sociedades poliárquicas é aquilo que eu havia comentado com vocês. Então agora eu consegui me achar para os slides. Eu estou mais adiantada do que eles. Então, contribuições do Schumpeter à redefinição do conceito, né? Então, é aquilo que eu havia dito que ele pensa a partir da crise dos anos 30. E ele vai partir desses teóricos das elites, que é o Mosca, Pareto, Volks. O que diferencia um regime do outro é o modo diferente como uma classe política se forma, se reproduz, se organiza, e não o número de governantes. Agora tem uma questão. Não dá para... essa fotografia do Schumpeter é muito boa, mas não dá para se iludir muito, porque a teoria dele, ela não faz restrições para o acesso do poder. É possível se aceitar qualquer maneira de se acessar o poder, né? Agora, ela tem esse aspecto do realismo que é interessante. Então, ele faz essa crítica a esse conceito quadro, né? Clássico. Quero chegar aqui. Que são as 4 condições necessárias para o êxito da democracia. Aqui. Então, a partir desse critério relativista, o Schumpeter ele vai passar a considerar 4 condições. Primeira, o material humano da política. Os eleitos devem existir em grande número e devem ter uma qualidade suficientemente alta. Isso aí é aquilo que ele está falando. Então, é preciso que tenha várias pessoas que possam ser eleitas e que tenham qualidades políticas, né, humanas altas. Isso é o Schumpeter. Segundo, o campo das decisões políticas não deve ser muito amplo, já que o campo democrático não necessita que todas as decisões estejam sujeitas à democracia. Isso é uma coisa interessante, né? É uma teoria dos anos 50. Acho que, se a gente pensar que a democracia, na verdade, isso aqui vale só para a democracia representativa, a democratização
ela pode envolver várias áreas, isso já fica bombardeado. Terceira condição, a possibilidade de poder contar com uma burocracia bem treinada como forte sentido de dever. Isso diz respeito à questão da institucionalização, que é muito importante, o fortalecimento da institucionalização. E o tema do autocontrole democrático, né, dos freios e contrapesos. O parlamento precisa resistir à tentação de perturbar o executivo todas as vezes que tiver oportunidade. E essas 4 condições, Schumpeter acrescenta um conselho. É preciso tolerância com as divergências de opinião. Pelo menos a pessoa deve ter direito de expor sua opinião. Schumpeter pretende oferecer uma abordagem sociológica descritiva da democracia. Jacob, ele vai abordar essa forma de governo como um conjunto de valores e promessas. E o incrível é que quem leu Bob sabe que quem me deu a ideia de trabalhar o Schumpeter foi o Bob. Porque a base dele para fazer uma definição de democracia parte da análise de todos esses autores. Eu preciso apresentar a fotografia do que nós temos em termos de democracia para depois propor alguma coisa. E aí, eu poderia agora seguir falando sobre o Ferraioli e o conceito de democracia do Ferraioli. Mas eu vou deixar o professor Sérgio falar sobre esse tema. Luiz Paulo, quanto tempo que eu falei que estou um pouco perdida? 1 hora, era só meia. Eu tentei correr aqui, gente, desculpa, não era para demorar tanto tempo. Imagina se eu falasse, eu não ia ser só meia hora. Vou passar a palavra para o Luiz Paulo. Agradecemos imensamente a solicitude de estar aqui conosco, né? E essa primorosa palestra enriquecida com forte base histórica e com uma pegada teórica democrática tão importante. Passamos agora à apresentação da palestra pelo professor Dr. Sérgio Burkhardt de Calematório. O professor Sérgio, na verdade, veio pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado também pela UFSC e pós-doutorado na Unicinos. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC de 1980 a 2012 e do Programa de Pós-Graduação do ano passado, de 2013 a 2023. Eu vou abreviar um pouco aqui, né? Professor das disciplinas de Direito, Constitucionalismo e Globalização e Estado e Função. É professor visitante do doutorado em Filosofia e Direito da Universidade de Granada, Espanha, e da Universidade Técnica de Lisboa. Consultor fora da CAPES, tem experiência na área de filosofia com ênfase em epistemologia, atuando principalmente nos seguintes temas: democracia, garantismo, constitucionalismo garantista, direitos fundamentais, Constituição e Administração Pública. Líder do grupo de pesquisa interinstitucional, Constitucionalismo Garantista e Constitucionalismo Crítico. Possui diversas publicações na área de direito público com foco em constitucionalismo garantista. Os demais detalhes estão no currículo deles. Vou passar a palavra ao professor Sérgio para que exponha suas ideias. Muito obrigado. Eu quero, de público, agradecer o convite generoso e honroso do Braulio, do Milton, aqui para voltar a esta casa, que é uma casa do meu coração também, assim como a Universidade Federal de Santa Catarina.
gosto muito daqui, tenho um monte de amigos aqui, né? Então, eu quero cumprimentar a todos nessa noite e vou tentar ser breve. Tá? Vamos lá. No século XVIII, o Baron de la Brède de Montesquieu, né, Charlemagne de Secondar, dizia assim: todo homem que detém o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário que o poder refreie o poder. Se a gente transplanta essa observação antropológica para uma observação do campo coletivo, do campo da política, nós vemos que desde que foram criados os primeiros estados, isso já aparece inclusive na política de Aristóteles, foram criados também mecanismos para frear o poder desses estados. Ao mesmo tempo que o Estado corporifica o poder, concentra o poder, né, no dizer de Weber, detém o monopólio da violência legítima, é necessário também colocar limites para essa violência, limites para esse poder, principalmente o poder soberano, que é encarnado nos aparatos que legiferam. A função legislativa é a função soberana. Isso vocês vão encontrar em Locke, em Hobbes, em Rousseau, em Montesquieu, uma série de autores que são os que foram construindo a doutrina do constitucionalismo nesses últimos séculos. E portanto, esse processo, esse longo processo, é um processo de construção de limites para o poder. Tá? Então, hoje eu queria só colocar um aspecto e uma escola disto que ficou conhecido como constitucionalismo, que do ponto de vista político é a engenharia, digamos, de limites ao poder político. Aí, do ponto de vista jurídico, dá para dizer o seguinte: é um constitucionalismo rígido, é uma constituição rígida, de difícil alteração, com um núcleo imodificável no seu centro. Tá? Então, onde fica o aparelho? Isso. Tá. Aqui Luiz Braulio, aí, tá bom. Então, o que nós vamos encontrar do ponto de vista histórico? No primeiro momento, nós temos um Estado chamado Estado Legal, onde a lei, e vocês notaram que esses slides aqui, eu tive a ajuda inestimável do Gemini Notebook, que me dá um layout interessante. Eu gostei do layout do Gemini, que eu usava o Gama também, mas eu prefiro esse. Tá? Mas não é generativa, tá bom, queridos? Porque eu prefiro a minha burrice natural à inteligência artificial. Só faça esse generativo se você quiser. Ótimo, não quiser, porque dá muito trabalho. Tem que revisar todas as bobagens que eles falam de vez em quando. Então, como é que se conforma esse chamado Estado Legal de Direito, que nós podemos dizer que ele existiu de forma... Eu vou ser muito, digamos, radical nesses cortes que eu vou fazer, tá? Porque eu vou dizer Europa Ocidental, tá? Porque é daí que a gente pega uma boa parte da nossa experiência constitucional. Sobreviveu na Europa Ocidental até o final da Segunda Guerra Mundial. Um aparato político, a gente pode chamar de Estado Legal de Direito, onde a principal fonte de direito era a lei, né? Nós estamos perante a soberania da lei, com os outros poderes meramente auxiliares, né? Com o impedimento de interpretar a lei conforme o Código Napoleônico, no artigo 8º, culpado de prevaricação o juiz que ousasse interpretar a lei.
era um onipotente. Tá? O que acontece com a Segunda Guerra Mundial? Se verificou que o Estado legal de direito, ele, ao atribuir toda essa soberania ao legislador, acabava legitimando um tipo de práticas políticas absolutamente abomináveis, digamos, como, por exemplo, o caso do regime nazista, do regime fascista, etc. A democracia aí dizia respeito a quem decide e como decide. Ou seja, quem decide, o povo, como decide por maioria, mas não dizia respeito aos conteúdos. Sobre o que se pode ou não se pode decidir. É claro que a democracia era puramente formal, a democracia majoritária. Então, isso acabou gerando crises e catástrofes humanitárias. Né? Então, era necessário reformular este Estado. O que surge após a Segunda Guerra Mundial? O surgimento de um Estado, de estados, de ordenamentos jurídicos que encontram no seu centro uma carta de direitos fundamentais que são intocáveis, tá? que são indisponíveis para maiorias eventuais. Vocês vão encontrar esse tipo de arquitetura que já não é mais a pirâmide gaussiana, porque a metáfora agora passa a ser uma metáfora solar. No centro, uma carta de direitos, blindada pela Constituição, e depois todo o resto do ordenamento. Né? Então, no Estado Legal de Direito, vis-a-vis o Estado Constitucional, aí nós podemos chamar, já podemos começar a chamar de garantista, porque o que nós temos no centro é uma carta de direitos e garantias, caracterizando garantias como aqueles institutos, instrumentos, normas, ferramentas que tornam efetivos os direitos. Pensem na liberdade de ir e vir como o direito fundamental. E quais são as garantias? Uma proibição de interferir nessa liberdade de ir e vir. Então, a nossa Constituição, por exemplo, vai dizer que somente se pode prender em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade competente. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade competente. Essa é a garantia da liberdade. E por aí vocês vão encontrar essas garantias e esses direitos todos estampados ao longo do texto constitucional. Quanto à natureza do poder, enquanto que no Estado Legal de Direito, até a Segunda Guerra Mundial, o legislador encontrava limites, lembrem aquela fórmula de Westminster que diz que o parlamento pode tudo menos transformar a mulher em homem e homem em mulher. Tá? Então, enquanto vocês têm a onipotência do legislador até o final da Segunda Guerra, depois, como é chamado Estado Constitucional de Direito ou Estado Constitucional Garantista ou Estado Garantista, aqui vocês vão encontrar poderes limitados. O Estado de Direito abomina o poder ilimitado, também chamado de poderes selvagens. Tá? Não pode haver poder ilimitado no Estado de Direito. E vocês vão ver como existem ainda resquícios de poderes ilimitados nos Estados de Direito contemporâneos. Os vínculos agora não dizem respeito apenas a quem e como decide. Não apenas isso, mas sobre o que se pode ou não se pode decidir, como eu falei antes.
Não se pode, as maiorias eventuais no Congresso, por exemplo, não podem decidir sobre direitos fundamentais. Todos vocês, ou a grande maioria, conhecem a expressão cláusulas pétreas, que não permite que se toque em determinados conteúdos. São conteúdos limitadores do poder. Tá? Então, o papel da lei no Estado Legal de Direito, se dizia que a lei era válida se imposta pelo órgão competente através do procedimento competente. Quem dizia quem era competente e qual era o procedimento competente é uma norma superior. Tá? No Estado Nacional de Direito, não basta a gente observar quem colocou e através do procedimento colocou, mas se o conteúdo desta norma obedece aos valores, bens e interesses que estão plasmados através de normas jurídicas de forma superior a eles, na norma superior. O tipo de democracia no Estado Legal de Direito, então nós temos uma democracia formal, regra da maioria. Tá? E já as maiorias na democracia substancial, que é a própria do Estado Constitucional de Direito, o Estado garantista, as maiorias estão impedidas de violar liberdades e obrigadas a satisfazer os direitos sociais. Essas proibições e obrigações são chamadas justamente de garantias. A vulnerabilidade no Estado Legal de Direito é alta, né? Porque os abusos acabam acontecendo, e baixa no Estado Constitucional de Direito, porque aqui no Estado Constitucional de Direito, o seu centro é uma Carta de Direitos que são conhecidos como a Lei do Mais Fraco. Então, nós vamos encontrar uma inversão do eixo de poder. Tá? Nós vamos encontrar a sociedade e a sociedade composta por indivíduos no centro e todo o aparato político a serviço da sociedade. Já não é mais o Estado se contrapondo de forma superior e determinando tudo, mas o Estado a serviço do indivíduo. E aí vocês têm, nesse círculo aí, vocês têm o centro, que é a Carta de Direitos, a Constituição com as garantias, ou seja, com as proibições e obrigações, blindando as liberdades e os direitos sociais, né? Repito, garantias que são proibições de violar a liberdade e obrigações de satisfazer os direitos sociais, né? E por fora a esfera do decidível, ou seja, a esfera na qual operam os poderes políticos, operam o legislativo e executivo. Tá? É ali a esfera da decisão política, já que em sede de direitos fundamentais não pode haver decisão política nem mercadológica. Os direitos fundamentais, eles são insuscetíveis de controle tanto pelo Estado como pelo mercado. Tá? Aqui. Pronto. Então, como é que nós vamos trabalhar o constitucionalismo garantista? Ele se sustenta em 4 postulados. Primeiro lugar, no princípio da legalidade. Essa legalidade tanto formal quanto substancial. Que me diz o seguinte: onde houver um poder, tem que haver um mecanismo da sua
sua limitação. Tem que haver um controle, não pode haver poder incontrolado. Tá? Aqui é a temática dos poderes selvagens, ou seja, os poderes que hoje ainda são incontrolados. Por exemplo, da porta de casa para dentro existe um poder selvagem. O constitucionalismo não chegou lá para controlar. Na esfera internacional, do grande capital, do capital financeiro, também nós encontramos uma instância de poder selvagem. Nós não temos como controlar. O Cláudio estava lembrando das Big Techs. Aqui não precisamos controlar as Big Techs. Ainda estão brigando como é que vão fazer esse controle. A inteligência artificial. Tá? Da porta da fábrica para dentro também nós vamos encontrar instâncias de poder incontrolável. Depois tem coisas mais técnicas, por exemplo, o problema dos poderes do Procurador-Geral da República, que dependendo, ele pode dar início à ação penal contra determinadas autoridades se ele quiser. Nós temos também. Ou o presidente do Senado ou o presidente da Câmara que pode arquivar um pedido de impeachment. Pode segurar um pedido de impeachment. Enfim, vocês vão encontrar em muitas festas do Estado de Direito, tá? Aquilo que o HB chamava de estado de exceção. Tá? Então aqui surge no constitucionalismo garantista primeiro campo de pesquisa. Para aqueles, isso aqui, quando eu falo com mestrandos, doutorandos, a gente discute bastante sobre isso, porque é justamente campos de pesquisa interessantes para fazer, e esse é o primeiro. Segundo, princípio da plenitude deontica, ou postulado da plenitude deontica. Tá? Então vocês já sabem que onde existem direitos, tem que existir garantias, ou seja, deveres, obrigações ou proibições. Se eu estabeleço uma liberdade para alguém, eu tenho que estabelecer a proibição também do Estado ingressar nessa esfera. Tá? Se eu estabeleço um direito social, eu tenho que estabelecer, ao mesmo tempo, uma obrigação dos poderes de adquirir esses direitos. Né? Então, aqui é o campo propriamente das garantias. Por exemplo, o direito à habitação, ele está suficientemente garantido na Constituição ou as garantias das quais são insuficientes? É um outro campo de pesquisa. Examinar se para cada direito social nós temos garantias suficientes. O Ferraioli sempre cita a Constituição brasileira, que em termos de garantias sociais é exemplar no mundo. E me refiro a direito à saúde e à educação. Como é que surgem essas garantias? Como é que se dão essas garantias? Estabelecendo que a lei orçamentária reservará porcentagens explícitas, bem determinadas, reservando verbas para tanto a saúde quanto a educação. Depois, nós temos o princípio da jurisdicionalidade, que me diz o seguinte: onde houver garantias primárias, tem que estar previsto mecanismos de garantia secundária no caso da sua violação. O poder está
é proibido de me prender se não é em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade competente. Vem o guarda da esquina e me prende. E agora? Ele violou a proibição. O que eu faço? Habeas corpus. Ou seja, garantias secundárias. Essas ações, chamadas ações constitucionais, são chamadas de garantias secundárias. Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, tá claro? Habeas data. E aqui nós temos também que examinar a questão de se pode o judiciário ou não pode criar normas de proteção aos direitos onde o legislador não criou. É o caso do ativismo judicial ou da autoproteção. É um terceiro campo de pesquisa, né, que esse aí já está bem batido. Meu Deus, eu fico orientando essas coisas, né? Eu quero falar sobre ativismo judicial, professor. Tá bom. Bom, enfim. E aqui a atividade do juiz tem que ser uma atividade cognoscitiva, mais do que uma atividade volitiva. Não vale a vontade do legislador, do juiz. Não pode fazer como um determinado ministro do Supremo, que quando estava no STJ dizia assim: mas eu não julgo de acordo com a lei, eu julgo de acordo com a minha consciência. Deus me livre desse tipo de juízo. Nós não podemos ficar nas mãos de determinados juízes, né? E por último, a acionabilidade, quarto princípio, quarto postulado, tá? Que me diz respeito ao acesso à justiça. Esse é outro campo que também nos alunos. Professor, eu quero falar sobre acesso à justiça. Beleza. Tá? Então vamos lá. Vamos orientar. E o acesso à justiça, vocês sabem, abre todo um leque que diz respeito, por exemplo, aos direitos da natureza, aos direitos dos animais. Estou falando dois exemplos extremos, né, mas também há determinados grupos vulneráveis que podem não ter a proteção adequada, né? Então não pode ter o acesso à justiça adequado. Está claro? Então estou explicando o que é o constitucionalismo garantista, tá bom? Aqui. Na teoria garantista, vocês vão encontrar uma diferença entre vigência e validade, que nos autores do século XX, os quatro grandes, Bob, Ross, Hart e Kelsen, vocês não encontram. Vigência é igual a validade. Vigência é validade formal, ou seja, a norma foi posta pelo órgão competente de acordo com o procedimento competente, e a validade diz respeito à adequação substancial da norma inferior em relação aos ditames da norma superior. Tá? Então, estou correndo antes que você saia correndo também. O organismo também denuncia as chamadas patologias estruturais, né? Que é nada mais nada menos do que a produção de direito ilegítimo. Tá? Por exemplo, um legislativo que viola as proibições constitucionais. A todo momento a gente encontra projetos de lei que a gente vai examinar e ver que ali há inconstitucionalidade flagrante. Problema: o juízo de vigência é muito fácil de detectar, porque se vigência diz respeito a quem votou e através de que procedimento, é só um juízo de fato, não foi obedecida essa fase, ou essa autoridade não é competente. Agora, o juízo de validade é complicado, porque
você junta 10 juristas e 5 dizem, não, isso é constitucional. Mais 5, os outros 5 dizem, não é constitucional. Aí já é mais complicado. Mas é uma questão já mais aprofundada na teoria garantista. Tá? Aí, nesse caso, uma violação comissiva vai gerar o quê? Uma antinomia. Tá? E também nós vamos ter uma ilegitimidade por omissão. Tinha a obrigação o legislador de legislar e não legislou. Tá? Por exemplo, o controle das IAFs. Né? E aqui nós vamos ter uma lacuna. E cabe à ciência jurídica denunciar. Tá? A ciência jurídica, o cientista do direito, a doutrina, como dizia o livro, a doutrina hoje não doutrina, né? Mas aí deu, né? Deu. A doutrina tem que denunciar. Isso aqui é o que Ferraioli denomina positivismo crítico. Positivismo porque trabalha com um direito posto pelo Estado e um Estado feito pelo direito. Tá? Sempre que a gente trabalha com isso, a gente está sendo positivista. Trabalhando com direito posto, nós não trabalhamos com direito natural. Tá claro? E crítico por quê? Porque impõe à ciência jurídica o dever de denunciar as antinomias e as lacunas. É uma postura militante. Aí aqui eu estou num nível bem básico do garantismo. Isso aí tem toda uma complexidade. Tá claro? Tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu já me enrolo. Não, eu sou homem, aí complica. Sabe que a mulher consegue fazer assim, dar mamar pro nenê, fala com a cunhada por telefone e faz a comida. Né? Tudo ao mesmo tempo consegue fazê-lo com brilhantismo. O homem não consegue. O George Bush não conseguia mascar chiclete e caminhar ao mesmo tempo que ia de cara. Né? Então é complicado. Fazer duas coisas ao mesmo tempo para o homem é complicado. Bom, aqui é um resumo sobre os poderes selvagens, né? Porque hoje em dia, vejam, o Estado bolado após o final da Segunda Guerra era o welfare state, o Estado social de direito das democracias, social-democracias europeias, tá? Onde vocês tinham a Constituição em cima, ou seja, o direito, depois a política, que agia dentro da esfera que lhe era permitida pela Constituição e criava e intervinha na economia para regular a sociedade. O que acontece com o auge do neoliberalismo nos anos 90? Isto virou. Começou a economia, que era um grande capital financeiro, a influir na política, a política ficava a serviço da economia e essa política aparecia nas reformas do direito. Lembra da emenda 19 e da emenda 20? É disso que nós estamos falando. O neoliberalismo que vem para fazer, emendar a Constituição para diminuir o tamanho do Estado, etc, etc. Hoje em dia nós estamos numa situação que a gente não sabe o que vai acontecer. É disso que eu estou falando. É isso aqui que eu estou falando, tá? Nós temos problemas quanto a isso. Pois bem, então, o paradigma garantista encontra, para terminar, 4 espaços, 4 loci, tá? Para se expandir. Tá? Em primeiro lugar, a esfera social. Tá? Então,
estabelecer garantias para os direitos sociais. Notem, isto é um paradigma político social-democrata, tá claro? Tá? Vocês pensam assim, não, mas qual é o governo que está fazendo? O governo Lula tenta fazer isso. Tá? Um Estado que é mínimo em relação às liberdades, porque o Estado não pode ditar com quem que eu vou casar, com quem que eu não vou casar, e máximo em relação aos direitos sociais. Tá claro? Então, na esfera social, a construção de garantias para os direitos sociais. Né? Na esfera privada, nós encontramos, como dizia antes, poderes selvagens da porta de casa para dentro, da porta da fábrica para dentro. Tá? Então, nessas esferas, o Estado tem que intervir, o constitucionalismo tem que entrar, a limitação de poder tem que aparecer. Terceiro, o chamado constitucionalismo dos bens fundamentais. Além dos direitos fundamentais, nós temos que blindar da decisão política e da decisão econômica, e da decisão do mercado, tá? Alguns bens considerados os mais importantes para a humanidade. Tá? Em primeiro lugar, os bens personalíssimos, por exemplo, os meus órgãos. O Estado não pode intervir nos meus órgãos e eu não posso vender os meus órgãos. Isso é um bem personalíssimo. Os meus dados têm que estar protegidos. Em segundo lugar, em segundo tipo de bens, os bens comuns, o ar, as águas, os mares, o espaço, etc., também tem que estar protegido. Né? E aqui nós estamos na esfera da proteção ambiental. E terceiro, o constitucionalismo contemporâneo tem que assegurar a prestação de bens sociais. Comida, a fome assolando uma boa parte da humanidade. Água potável, a sede assolando uma boa parte da humanidade. E remédios de sobrevivência. Os chamados remédios salva-vidas. Para isso eu preciso dotar os órgãos internacionais, FAO para comida, OMS para saúde, para os remédios, e tem que haver uma autoridade supranacional de águas, para que se garanta isso. E por último, na esfera internacional. Por isso que o Ferraioli, um dos últimos livros, é por uma Constituição da Terra. A Constituição da Terra é dotar justamente esses órgãos internacionais de poderes coercitivos, tentar o banimento de armamento nuclear, né? Monopolizar o poder através de uma entidade supranacional tipo ONU, obviamente com utopia, mas como dizia Galeno, a utopia serve para a gente caminhar. Então, né? Enfim, essas são as promessas do constitucionalismo garantista. Acho que é um campo interessante de pesquisa e eu queria trazer para vocês, para mostrar, é recente, está começando no Brasil, começou em 91 com a minha tese de doutorado, que era sobre Ferraioli, tá? E, enfim, ainda está em crescimento, né? Como o mocho de Minerva sua alça voa ao entardecer, ou seja, a filosofia só se debruça sobre o fato histórico depois que ele ocorre, eu não sei o que vai dar, mas eu acho assim muito frutífero o que está acontecendo hoje, né? Essa evolução em torno desse tipo de reflexão. Dito isso, pedindo desculpas pelo atraso, tá? Eu nada mais resta senão agradecer mais uma vez a esta casa tão generosa que tão bem nos acolhe. Muito obrigado.
mais uma vez a professora Daniela, a todos os presentes. O que foi colocado aqui é a representação da teoria, de uma das teorias mais sofisticadas a respeito dos direitos constitucionais, dos direitos fundamentais e dos direitos sociais. Não é uma questão de mera opinião, é uma construção. O professor Sérgio e a professora Daniela participaram ativamente da tradução das 3 últimas obras de Luigi Ferraioli. E mais do que isso aí, toda essa teoria do garantismo, provocada pelas severas críticas na Europa, levaram o professor Luigi Ferraioli à escrita de uma obra de 3 volumes, Principia Iuris. São mais de 3.000 páginas, quase impossíveis de serem resumidas, né? Então se trata de uma teorização fortemente embasada nos fatos, na história, nas relações de poder e, obviamente, na economia e no bem viver, que significa tudo isso que a sustentabilidade tenta defender, como o professor Cláudio falou no início da aula, natural de hoje. Temos agora também a distribuição por sorteio de algumas obras que o professor Milton fará, a escolha, não sei o que vou fazer? Opa! Então, após esse procedimento, os professores farão uma chamada, inclusive eu. Inicialmente, vamos pensar numa forma de como sortear. Penso que talvez o próximo aniversário, mais próximo aniversário da plateia, possa ser um critério. Sacanagem? Então, vamos fazer o sorteio. Joga para cima. Alguma sugestão? Oi? Pelo número da cadeira. B2. B3. Opa! A primeira aqui. O professor Cláudio é primeiro, o autor da obra. Ele já falou sobre essa obra. Pode passar ou aí mesmo? O teu nome? Débora. Qual o período, Débora? 6º período. Isso aí. Próxima cadeira. Cabe. D8. D9. D7. G5. G6. G6. Opa. H9. H8. M. H de novo. K. K5. H6. Ninguém vai ganhar na Mega Sena assim. L3, L9. Eu não entendo assim mais, gente. L7.
colégio. E, queridos alunos e alunas, meu muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade dos palestrantes, dos professores aqui presentes. E queremos agora chamar de uma boa noite a todos. Um grande abraço. Estou abrindo aqui, ó. Corpo docente para fazer a fotografia aqui, por favor. Michele, Denise, Marisa, Silvio, Joana. Você vai ter aula ou vai liberar? Ela falou que ia estar aqui por baixo. Como que o professor vai fazer? Oi, tudo bem? Vejo por aqui em cima. Boa noite, professor. Ô, Marcos, só tem vídeo, Marcos? Só tem vídeo, Marcos? Eu só tenho um foto. É cuco? Ali a folhinha ali, ó. Assinou lá, criança? Já está assinado, já estou indo. Certinho. Ô, Marcos, é cuco! Assassinem aí. Assassinem. Alcança ali, pequenininho. Ó, alcança ali, meu irmão. É grande? Aí tá descendo. A única aluna legal. Tá? Cadê vocês? No meio da frequência. Cadê de vocês? Pelo 9 BR. Pelo 9. Tá assinado o nome? Eu sou Newton. Tudo bem? Boa noite. Vamos deixar de ser. Quando for tempo extensivo aqui na igreja, você pega mais uma
de período pendente, isso deve ser feito nesse Muito bom, palestra, professor. Parabéns. Chimarrão, pelo menos ele chimarrão principal, churrasco e viagem. Aí, ó. Nosso coordenador é o onde nós podemos ir. Estou fazendo o quê? Você apoiou essa máquina? Muito obrigado. Michele. Meu filho, vai fazer Flávio. Flávio. Silvio. Fazer a foto. Rogério. Rogério. Foto. Flávio, foto. Já deu, né? já vai. Não, mas esperar ele não voltar pra saber de quem tá falando. Vai ter mais uma aula? Esperando lá na cantina. Vamos, gurizada. Flávio, resgata o Rogério lá na lista. Ô Risto, vamos Risto. Quem não fez a inscrição pode fazer agora, não tem as vagas. Não, até parece que vai ser o 4%. Olha lá.
Então,